Bom, então, para a gente iniciar o nosso estudo sobre a fisiologia cardiovascular, nada melhor do que a gente fazer uma breve síntese do que está contido no sistema cardiovascular, né? Ou seja, o sangue. Bom, mas o que é o sangue? Olha só, o sangue é então um tipo de tecido conjuntivo cujas células estão suspensas em uma matriz extracelular líquida. Bom, então essa é uma definição bem simples e também muito clara, né? Bom, genericamente, sua função consiste em transportar substâncias entre as células do corpo e entre as células do corpo e o ambiente externo. Digamos então que um sangue coletado seja colocado num tubo de coleta e centrifugado de modo a separar os elementos que o constituem. Deste modo, então, o sangue é constituído por plasma, correspondendo entre 55% e 58% do sangue. O plasma é, assim, a matriz extracelular fluida, o qual as células e outros elementos ficam suspensos. Há também uma fina camada de células leucocitárias, bem como plaquetas, que constituem menos de 1% das células sanguíneas, ou melhor, constituem menos de 1% do sangue, de um modo geral. E o hematócrito. O hematócrito é constituído pelos eritrócitos, as hemácias, os glóbulos vermelhos, cuja principal função é o transporte dos gases respiratórios. O hematócrito, então, constitui entre 42% e 45% do sangue. A água corresponde a aproximadamente 92% do conteúdo do plasma. 7% desse conteúdo diz respeito às proteínas, dentre elas a albumina, 58%, quase 60%, sendo assim a proteína plasmática mais abundante. É sintetizada pelo fígado e é de grande importância para a manutenção da pressão osmótica. 37% correspondem às globulinas, também sintetizadas pelo fígado. 4% correspondem ao fibrinogênio, uma proteína sintetizada também pelo fígado e importante na coagulação do sangue. E outras proteínas, incluindo, por exemplo, hormônios, constituem menos de 1% das proteínas plasmáticas. Enquanto outros solutos, como por exemplo eletrólitos, sódio, potássio, cloreto, cálcio, nutrientes, como por exemplo substâncias orgânicas como a glicose, gases respiratórios, bem como outros produtos, constituem aproximadamente 1%
do plasma sanguíneo. Já o hematócrito, que é constituído então pelos eritrócitos, que correspondem então entre 42 e 45% do sangue, são quantificados entre 4 milhões,2,6 milhões,2 de células por milímetro cúbico, enquanto algo próximo a 1% é constituído então pelas células leucocitárias, bem como pelas plaquetas, que são fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos e são importantes também para a coagulação sanguínea. Os leucócitos são parte do sistema imunológico e são constituídos pelos neutrófilos, entre 50% e 70% dessas células, os linfócitos, entre 20% e 40% dessas células, os monócitos, entre 2% e 8%, os eosinófilos, entre 1% e 4%, e os basófilos, entre 0,5% e 1%. Bom, vamos observar o seguinte esquema apenas para nós entendermos como se dá a gênese das células sanguíneas. Bom, todas as células sanguíneas descendem então de uma precursora chamada de célula-tronco hematopoética pluripotente. Essas células encontram-se na medula óssea vermelha, e se diferenciam em células-tronco não comprometidas, ou então em células-tronco linfocíticas. As células-tronco não comprometidas se diferenciam então em células progenitoras, que então irão se diferenciar nos vários tipos de células sanguíneas, nos eritrócitos, nos fragmentos citoplasmáticos dos megacariócitos, em neutrócitos, em monócitos, basófilos, eosinófilos e linfócitos, que são originados a partir da célula-tronco linfocítica. Desse modo, então, esse processo de síntese das células sanguíneas é chamado de hematopoese ou hematopoiese. E nós não vamos discutir aprofundadamente, de forma aprofundada, melhor dizendo, como se dá a hematopoese, pelo menos nessa etapa. Então, essa primeira aula é apenas para a gente fazer uma breve revisão, uma breve síntese de quais elementos constituem o sangue, ok? Então, essa aula você pode estudar também pelas seguintes referências.